Galera, e aqui é a terceira lei de Newton, né? Ó, a primeira lei de Newton trata sobre a situação em que o corpo conserva sua velocidade, né? Ela fala de uma propriedade da massa de manter o estado de movimento dela. A segunda lei de Newton fala que se eu quiser mudar esse estado de movimento, se eu quiser mudar a velocidade, eu tenho que empurrar esse corpo. E a terceira lei de Newton vai falar o seguinte, né? Como que é esse empurrão? Da onde é que vem essa força? Como que os corpos interagem? A terceira lei de Newton é que vai ditar, ó, como que essas forças têm que aparecer. Qual é a regra que elas têm que seguir? A terceira lei de Newton é também chamada de ação e reação. Porque ela fala o seguinte, ó, essa interação que gera força sempre tem que ser de dois corpos. Não existe força quando eu tiver um único corpo do sistema. Não tem como um corpo fazer força nele mesmo. Uma pedra se auto-empurrar. Óbvio, né, Zeca? Aham, eu sei. Né? Um carro se auto-empurrar. Um avião se auto-empurrar. Não pode acontecer isso. Força sempre tem que ser o resultado de uma interação. Dois corpos diferentes têm que empurrar um ao outro. Tem que haver uma interação para que exista força. E Newton falou, né, que esse processo de força é sempre 2 a 2. Isso. Força só acontece entre dois corpos. E essas duas forças entre esses dois corpos ele chamou de ação e reação. Newton falou o seguinte, ó, sempre que um corpo A empurra um corpo B, o corpo B reage, empurrando o corpo A, com uma força que tem o mesmo valor, a mesma direção e os sentidos opostos. Um exemplo prático, né? Imagina aqui, ó, você está em cima de um skate encostado numa parede. Para andar, você empurra a parede. E na hora que você empurra a parede, você anda. Como você já estudou a primeira e segunda lei de Newton, você sabe o seguinte, né? Se nenhuma força atuasse sobre você, você que estava parado teria que continuar o quê? Parado. Se você anda para trás, é porque você teve uma aceleração para trás. E para isso precisa de uma força para trás. Mas quem que produziu essa força? Quem produziu essa força? A parede. Foi com quem você interagiu. Na hora que você empurrou a parede para frente, a parede te empurra para trás. Essas duas forças aqui, ó, uma que age na parede, outra que age em você, foi o que Newton chamou de ação e reação. Essa interação entre os corpos, que corpos? Você e a parede, é que produz essas duas forças, um para ação e reação, beleza? Então força é sempre resultado de uma interação, e força nunca aparece sozinha. Isso vai explicar um monte de coisa. Por exemplo, a gente dá um soco no quadro. Se o quadro for uma madeira muito fininha, pode quebrar o quadro? Pode. Dói os dedos? Claro que dói. Então tem força onde? Nos dois, no quadro e nos dedos. Quebra o quadro e quebra os dedos. Então tem força no quadro e força nos dedos. Essas duas forças é o que a gente chama de quê? Ação e reação. Bate dois carros, quem que amassa? Os dois. Então é porque tem força no carro A e força no carro B. Essas duas forças a gente chama de quê? Ação e reação. Então força é sempre resultado de uma interação entre dois corpos. Sempre 2 a 2. Beleza? A empurra B, B empurra A. A puxa B, B puxa A. Sempre que um corpo A agir sobre um corpo B, o corpo B reage com uma força de mesmo valor, mesma direção, sentidos opostos. Vou até botar, ó. Essas duas forças aqui sempre possuem valores ou módulos iguais, direções iguais e sentidos diferentes. Aqui, ó, sentidos opostos. Meus alunos se quebram um pouquinho, né? Principalmente quando um objeto ou uma pessoa age com algo inanimado. Tipo, empurrar uma parede. Na cabeça deles, o que eles acham difícil é entender como que a parede empurra eles. Eu vou dar uma explicação aqui, mas que não precisa saber, tá? Só saber que a parede te empurra já é o suficiente para o Enem. A explicação é o seguinte, ó. Se a gente for pensar um pouquinho em química, a gente sabe que tanto a parede é feita de átomos como a nossa mão. Tudo é feito de átomos. E ao redor desses átomos giram elétrons. Então, a superfície da parede ela é composta por elétrons. Beleza? E claro, logo atrás tem os núcleos desses átomos, né? A superfície da nossa mão, bem a superfície, ó, é composta por elétrons. Se você já estudou um pouquinho de química, você sabe que esses elétrons têm carga negativa. E sabe também que cargas negativas se repelem. Então, quando a minha mão se aproxima da parede, essas duas camadas de elétron da parede e da minha mão se repelem.
A minha mão empurra os átomos da parede para um lado e, por sua vez, os átomos da parede empurram a minha mão para o outro. Esses elétrons aqui, ó, eles aumentam a força de repulsão à medida que a gente diminui a distância entre a parede e a mão. Tem uma hora que essa força é tão grande que a minha mão não consegue mais entrar na parede. E, na verdade, é isso que não deixa a gente atravessar a parede. Essa superfície de elétrons aqui que vai ter na borda da parede. É isso que não deixa a gente enterrar no chão. Aqueles elétrons da superfície do chão que repelem os elétrons da superfície do nosso pé. Mas quer dizer que a gente não encosta no chão? Na real, a gente não encosta. A gente tem uma flutuação elétrica ali, ó. Mas tudo bem, deixa quieto. Mas é bacana isso, né? Então, ó, dessa forma aqui a parede empurra a gente. O quadro empurra a minha mão. Um carro empurra o outro quando tem uma batida. Sempre que eu tiver uma colisão, uma batida vai ter força nos dois. Cuidado com pegadinhas, tá? Ação e reação, ó, só cai questão teórica geralmente, mas, pô, é cheio de pegadinha. Primeira pegadinha normal é eles falarem que ação e reação se anulam. Galera, é cheio disso. Ó, anota aí no teu caderno, põe um coraçãozinho, uma estrelinha. Ação e reação nunca se anulam, nunca. O motivo é bem simples. A ação ocorre no corpo A e a reação ocorre no corpo B. A ação e reação ocorrem em corpos diferentes. E quando eu somar forças, eu sempre tenho que somar as forças que atuam no mesmo corpo, nunca em corpos diferentes. Como elas atuam em corpos diferentes, elas não vão se anular. Até porque, ó, se elas se anulassem, você nunca ia sair andando de skate. Ok? Porque a resultante daria quanto? Perfeito, zero. Então isso é uma prova evidente que as duas não se anulam. Certo? Se elas se anulassem, o carro, quando empurrado para frente, não andaria nunca. Porque a reação para trás ia anular. Mas se anula? Não. Porque o carro é empurrado para frente e o outro objeto é que é empurrado para trás. E a resultante nos dois, dependendo do caso, não é zero. Okay? Segunda pegadinha que rola está relacionada a valores. Tem um bocado de questões que incentivam a gente a acreditar que ação e reação têm valores diferentes. Eles fazem a gente confundir o valor da ação e reação com o que ela causa. Cuidado com isso. Ação e reação, anota aí também, ó, tem sempre valores iguais, mas podem causar coisas diferentes. Então, se eu der um soco no quadro, eu vou ter a mesma força no quadro e na minha mão. Só que se a minha mão for menos resistente do que o quadro, quebra a minha mão e não quebra o quadro. Bate um caminhão e um Fusca. Se o caminhão bate no Fusca, a força nos dois são iguais, mas a massa mais quem? O Fusca. Certo? Por quê? Porque ele é menos resistente do que o caminhão. Só por isso. Mas os valores de forças são iguais. Sempre. Não vai ter nenhuma situação em que ação e reação vão ter valores diferentes. Então, cuidado com essas duas pegadinhas. Primeiro, falou que ação e reação se anulam, já arrisca a questão. Aquela ali está errada. Falou que ação é maior do que reação, segunda, já arrisca. Não precisa nem pensar, ó, nem ler o resto para ele não te confundir, porque eles são sujos. Às vezes eles inventam uma história para te confundir. Leu, ação e reação se anulam. Pô, que está tudo errado. Pode ter 10 linhas ali escritas. Ação e reação tem valores diferentes. Está tudo errado. Pode ter 10 linhas ali escritas. Tá? Aqui aquele exemplozinho que eu falei, ó. Caminhão e Fusca batendo. Galera, ó, se liga, ó. Na hora da batida, o caminhão empurra o Fusca e o Fusca empurra o caminhão. Isso que eu quero deixar claro. Essas duas forças não se anulam porque são em corpos o quê? Perfeito, diferentes. E elas têm valores iguais. Cuidado com isso. Ele vai dizer, ah, mas o Fusca amassa mais. Tudo bem, porque a resistência do Fusca é menor do que do caminhão. Ah, Zeca, mas o Fusca que é jogado para trás, o caminhão não. Mas você tem que saber responder, né? Por que duas forças aqui, ó, causam maior aceleração de um do que do outro? Por causa da diferença de quê? Perfeito, da massa. Quem tiver massa menor vai acabar tendo uma aceleração o quê? Maior. Então o Fusca varia mais a velocidade dele do que o caminhão. Em certos casos o Fusca chega a vir para trás, né? Dependendo do porretaço. Mas tem que estar claro, ó. Isso ocorre não porque as forças são diferentes, e sim porque as características dos corpos são diferentes. Ação e reação possuem sempre valores iguais, certo? E é sempre resultado de uma interação entre dois corpos. Toma cuidado.
O cara taca a pedra no vidro, quebra o vidro. Quem é que faz força? A pedra no vidro ou o vidro na pedra? Perfeito, as duas. Né? Quem é maior? Pedra no vidro ou vidro na pedra? Perfeito, as duas forças são iguais. Por que é o vidro que quebra então? Perfeito, porque o vidro é menos resistente do que a pedra. Certo? Forças são iguais, mas o que elas causam pode ser diferente. Tá claro isso?